Deus, irmãos, que é me dada a oportunidade no círculo de oração na noite deste dia, em que o Senhor nos concede este momento ímpar para que nós possamos trazer a mensagem de Deus. Círculo de oração é você orar, é você estar em sintonia com Deus, tá? É você abrir o seu coração para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E hoje, irmãos, sem mais perguntas, nós já oramos, viu? Você foi pauta, não tenha dúvida. Você foi pauta. Como se ela nem me conhece, se vocês não conhecem, pois é, nós oramos pela humanidade. Você faz parte da humanidade. Você, imagem e semelhança de Deus, então você foi pauta da nossa oração. Nós oramos. E vamos meditar hoje, irmãos. Participei de um círculo de oração hoje e ali uma frase me chamou bastante a atenção, e a frase, um texto bíblico na realidade, chamou bastante a atenção, e ali eu fui meditar em todo o capítulo. Vamos meditar nesta noite, neste momento que o Senhor nos concede. Vamos meditar aqui no Salmos 84. O título dos Salmos é A Felicidade daquele que habita no santuário de Deus. A felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Sinceramente, eu não sei onde é que você está habitando. Talvez você pode dizer: eu estou habitando na tenda da angústia, eu estou habitando na tenda da tristeza, eu estou habitando na tenda da enfermidade, eu estou habitando na tenda do divórcio, eu estou habitando na tenda de perdas, eu estou habitando na tenda da bênção, maravilha. Eu não sei, eu não te conheço. Eu não conheço você, nem sei o teu nome. Mas eu falo neste momento de um Deus que te conhece, te chama pelo nome, e Ele está cá. Então vamos lá. O 84, o Salmos número 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão amáveis, como é bom. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam ao Deus vivo. Deus não está morto. É um filme que eu recomendo, né? Deus não está morto. Aí no versículo 3 diz: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, não só para ela. Preste atenção aos detalhes. Encontrou ninho para ela e para a sua prole. Agora onde foi que ela encontrou o ninho? Junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para a sua prole. Vamos aqui. Nós não estamos sós. Você vai encontrar casa, você vai encontrar ninho para você e para a sua descendência, para você e a sua prole, para você e para a sua família, para você e para as pessoas que estão perto de você. Aleluia. Junto, agora o local onde foi? Junto aos teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu.
bem-aventurados os que habitam em tua casa, são bem-aventurados. Louvar-te-ão continuamente. Irmãos, e quando tem esse termo, já falei em outra pregação, quando tem esse termo selar, depois do versículo bíblico, tá? Ele quer dizer assim, para você voltar e você refletir em tudo que você já leu, dá uma pausa e você reflete. Tá? Quando tem esse termo selar, significa isto. Então, é como se fosse uma pausa para você já degustar, você ali, processar, você ruminar. Rumine, coisa boa. A gente fica ruminando só coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Coisa ruim fica lá atrás. Deixa que é uma coisa fácil e aqui esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa eu lá, passou. E diz assim, ele manda refletir, quando tem selar é para você refletir em tudo que já foi lido, mas vamos prosseguir aqui, você reflete depois no seu momento, no seu devocional com Deus, na sua intimidade com Deus, que deve ter, irmãos. Se você não tiver um tempo para Deus, sinto muito, está valendo não, fizesse nada, fizeste nada. Bem-aventurado, versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Sabe quem são os bem-aventurados? São esses. É o homem, é o ser humano, isso aqui não quer dizer homem ou mulher, não, é o homem e o ser humano geral, né? Criados à imagem e semelhança de Cristo. Bem-aventurado o homem cuja força, ato de força, né? Força. A força está em Deus. Um mosquito derruba também. Uma bactéria. Coloca. A gente aí, o vírus aí colocou a humanidade em quarentena. Já. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, a sua força vem do Senhor. O Salmo 20 diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O Salmo 20. Está confiando em carro, em cavalo? Confio não, meu filho. Mas não confio nele, confio no Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. O caminho está retinho, está certinho ali. Meu coração está aplanado nos ditames, no estatuto do Senhor. Isto incomoda muito o arqui-inimigo da alma do crente. E que fique bem claro, a gente não tem inimigo assim, carnal não. Os inimigos, as armas da nossa milícia, elas são espirituais. Está lá em Efésios 6, de 10 em diante. A gente inimigo do crente não é inimigo não. O inimigo da gente é espiritual. Está lá, batalha espiritual. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. O qual, os caminhos estão aplanados. O qual, versículo 6. Passando aqui, irmãos, esse é o néctar da mensagem. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Noutra tradução diz, passando pelo vale de Baca, onde dele faz um manancial. E eu fui estudar, né, a história do vale de Baca. Tá? Primeiro o senhor fala aqui que o livro de Salmos, ele tem sido uma fonte de consolo para o povo de Deus no passado, no presente e no futuro. E será no futuro. É um consolo. É um consolo.
no passado, no presente e será no futuro. O próprio Senhor Jesus fez uso dos salmos. Este é o livro de louvor a Deus. Eles expressam a experiência comum da raça humana e cada um de nós se identifica com muitos deles. Aí diz assim acerca do livro de Salmos: é provavelmente o mais terapêutico. Pronto, a primeira terapia, vai ler Salmos. E se você tem uma inteligência artificial aí, você pode pedir, fulana, diz o nome, né? Salmo do dia, ela vai lendo, ela vai dizendo, aí depois você diz assim, outro salmo, e são vários salmos. Você começa logo ali, depois do seu devocional, você vai vendo os salmos do dia, vai enchendo sua cabeça de Bíblia. Aleluia. É o livro mais terapêutico da Bíblia. Tem a terapia humana e não menospreza. Longe de mim, pelo contrário. Mas a terapia de Deus. Ele produz fé, esperança e confiança, paz e alegria. O versículo diz que o qual passando por um vale árido, que é o vale de Baca, um vale árido, seco, certo? Um vale árido. A palavra vale aqui em referência a um lugar difícil de ser percorrido. É difícil, né? É o vale de Baca. É difícil de ser percorrido. Difícil de ser percorrido. Quando os judeus eles iam para Jerusalém adorar a Deus, obrigatoriamente, olha para ele, obrigatoriamente, eles tinham que passar pelo vale de Baca. Baca é uma palavra hebraica que significa pranto, choro, lamento, lágrimas. É o vale de Baca. Talvez eu não esteja sozinha no vale de Baca, você também esteja. Talvez você dissimule bem, né? Tem alguma rede que pode, uma rede de TV que pode contratar. Simula bem aquele sorriso, aquela. Nós estamos no vale de Baca. O vale de Baca significa pranto, choro, lamento e lágrimas. Não é murmuração. Nesse vale os peregrinos encontravam espinhos, olha para ele, chorando, lamentando, sofrendo, naquele deserto, naquele estreito, e ainda por cima, eu digo assim, a cereja do bolo, ainda por cima encontrava espinhos, irmãos, um espinho pequenininho, eu digo porque de vez em quando eu tiro no dedo do meu esposo, pequenininho, mas ele fica agoniado, em todo, ele fica agoniado, um espinho, imagina vários espinhos que eles tinham que enfrentar, espinhos, pedras e noite trevosas, não bastando, né? Espinhos, pedras e noite trevosas, a noite nas trevas, a noite na escuridão noturna, a noite na solidão, a noite, como eu disse, eu escrevi um dia desse, eu disse, você demonstra, você não consegue me enganar, você demonstra uma alegria, só que quando as luzes da ribalta, as luzes daquela celebridade, daquela coisa, elas se apagam e no gélido quarto, naquela gélida cama que você dorme, quando não tem mais nenhum adulador, você sabe quem você é, você sabe que você está na minha cabeça. Hoje eu poderia dizer, você está no vale de Baca. Precisa encontrar Jesus. Precisa encontrar Jesus.
Então, aí diz assim, atualmente nós também passamos pelo nosso vale de Baca, ou de sofrimento. Nós passamos, irmãos, pelo vale de Baca e de sofrimento. Nós passamos. Estamos numa arena de lutas e não uma colônia de férias. É uma arena de lutas. E desculpa, mas eu não venho com um discurso assim, para te deixar para cima, cara. Não. Tá ruim, né? Pode piorar. Suporta. Tá ruim, pode piorar. Mas você está em excelente companhia como eu também. Tá? Então, ele diz, aqui eu peguei parte, deixa eu dar o crédito, eu peguei parte de um estudo da União Presbiteriana dos Homens, tá? O ph.org.br, contato@ph.org.br. Eu peguei parte do que eu falei, estou concedendo aqui os devidos créditos. E ali eu vale de Baca. E ali eu escutei um círculo de oração que eu compareci hoje, e dizia isso, mas o Senhor transforma o vale de Baca, sequidão, aridez, choro, sofrimento, falei tudo aquilo, tá? O Senhor transforma, irmãos, um manancial de águas, a terra árida, o Senhor faz, irmãos, né? Manda chuva que também enche os tanques. Aí na outra tradução fala, transforma em mananciais de água. Talvez esteja com a sequidão, a tua noite escura, a tua dificuldade. Desculpa, não tenho como te ajudar. Queria eu, né, que Deus abrisse as comportas do céu para mim, para que eu pudesse mais e mais ajudar. Mas dentro da limitação a gente faz. E diz assim, vão indo, depois que o Senhor chega, tira do vale de Baca, transforma em manancial, aí agora Ele nos dá mar, Ele agora nos dá força, Ele agora trata conosco. Vão indo de força em força, cada um deles de Sião aparece perante Deus, mas para ir de força em força, cada um tem que aparecer diante de Deus. Não tente sozinho que você não vai conseguir, mas não tente mesmo. Perdeu tempo. Fizeste foi nada. Perdeu tempo. Sinto muito, o tempo é um precioso aliado nosso, viu? Não perca tempo não. Aí diz assim, Senhor, versículo 8. Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos ao Deus de Jacó. Irmãos, pensa para o Senhor de escutar, irmãos, às vezes nós estamos falando, as pessoas não estão nem aí. Você está falando, você está digitando, eu estou ouvindo, falta de educação, falta de não dá. Quando às vezes queremos conversar, as pessoas temos que pagar, né? Ou então se você mandar uma outra, um podcast, está muito alto, está muito grande e tal. As pessoas não têm mais tempo para as outras, não têm. Não é? Preocupadas nas suas próprias convicções, nos seus próprios problemas, não é? Cada um com os seus problemas, mas olhe mais para o lado, olhe para a humanidade, olhe para as pessoas, né? Ofereça amor, ofereça. O amor é um dom de Deus, tá lá. O amor é um dom de Deus. Você fez tudo. Se não tiver amor, você não fez nada. Não fez nada. Tá? E ele pede, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Aí me faz lembrar lá no Salmo 12 que diz, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora e porei a salvo aquele para quem eles espreitam. Espreme,
desrespeita, fala mal, né? Mas é a opressão do pobre. E pobre eu não quero dizer, irmão, no sentido financeiro não. Né? Até porque o Senhor diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque estes herdarão o reino dos céus. Não é questão de finança não, tudo hoje em dia se vincula nessa questão financeira. Não é sobre isto. Não é sobre isto. Vão indo de força em força. Senhor, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Irmãos, o Senhor não está inerte, o Senhor não está à revelia da nossa dificuldade, mas Ele age de acordo com no seu tempo, no seu kairos, Deus não é nosso serviçal, Deus não está assim, preocupado. Quanto mais você apressa, é pior, mas não fique na dispensação de Deus, e Ele faz, tá? Para você glorificar e você saber realmente, eu vejo Deus aqui, em mim mesmo, quando seria isso? Para você reconhecer a sua pequenez, a sua dependência, a sua debilidade, a sua fragilidade, e depender exclusivamente de Deus. Já vou terminar. Olha, ó Deus, escudo nosso. Quem é o teu escudo? Olha, ó Deus, escudo nosso. Quem é o teu escudo? Quem é? Diz aí. E contempla o rosto do teu ungido. Senhor, tu és o nosso escudo. Coloca tu na frente. A gente coloca na frente, aí tem louvor, Deus vai na frente cuidando de tudo, quebrando os arcos, derrubando os muros, abrindo até as portas que fechadas estão, porque é mesmo assim que Ele cuida de mim. Deus vai na frente, irmãos. Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está lá no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Talvez naquela hora da angústia, na hora da noite escura, você conta nos dedinhos quem de fato está contigo. Mas é tudo bem, assim mesmo. Ainda tem, e às vezes a gente ainda tem, e já disse que não teve ninguém. Todos deram as costas, e ficou sozinho. Aí ele diz, olha ao Senhor, escudo nosso 9, e contempla o rosto do teu, olha para mim, Senhor. Contempla o rosto do teu ungido. Senhor, olha para mim. Tenha misericórdia de mim. Olha assim, irmãos. Peça. A Bíblia diz o Senhor dizendo, um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar, não. Mas não confio. A palavra do Senhor também diz, maldito é o homem que confia no próprio homem. Não quer dizer que você não tem que confiar em ninguém, não. É na sua força, na sua própria robustez, na sua própria força, no seu próprio... os seus méritos, irmãos. Deixa eu dizer aqui. Um vaso que se dilate na tua cabeça, ou na minha, ou de qualquer pessoa. Deixa a pessoa totalmente dependente de outro. Um vaso. Enfim, assim. Depende do Senhor. Tá? Dependa do Senhor. Entregue todo dia a sua vida, seus projetos. Entregue tudo ao Senhor. Aí ele no versículo 10, mais vale um dia nos teus atos, ou seja, na tua casa, mais vale um dia na tua casa do que em outra parte 1000. É melhor ficar um dia na tua casa do que em outro lugar 1000 dias. É melhor. Não deixe de congregar, não. Tem a história dos desigrejados, tem a história de pessoas que não, irmãos, em nome de Jesus. Sai do seu comodismo, vá viver em coinonia, vá ali congregar com os irmãos, vá abraçar, vá receber renovo, vá receber uma palavra de conforto, vá entregar um recado de Deus, vá receber, irmãos. Receber ali. Não olhe para Jesus, irmãos. Olhe para Jesus. Porque o Senhor, sabe o que o Senhor é? Ele diz assim, porque o Senhor é um sol e escudo.
Ele irradia a luz. Ele é um sol e é um escudo. O Senhor dará graça e glória, né? Aquela glória, você imagina aquela glória, não, toda honra e toda glória é do Senhor. Mas ele quer dizer, a graça e glória é reconhecimento, é dito contigo, está ali, aquela glória dele não dá a ninguém. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a ele. Mas aqui é em outro sentido, a glória quer dizer de honrar, de estar perto, na realidade nós que glorificamos o nome do Senhor, tá? Ele dá graça. Paulo disse, foi dado um espinho na carne, e quando ele disse, ele foi um mensageiro de Satanás, veio me esbofeteou e fez isso aquilo. Aí ele desesperado, aí o Senhor chega para ele e disse, Paulo, a minha graça te basta. Viva pela graça, pela graça, é pela graça. E feliz, glorificando a Deus, mas às vezes está no vale de Baca, mas está com Jesus. E Jesus sabe que a gente está no vale de Baca. Ele sabe. E ele deixa. Ele não tem crente de carbureiro, mas não tem mesmo. Tem que passar na moinha de Jeová. Tem que passar, irmãos. Ele faz isso conosco, mas tem que passar. Tem que passar no vale de Baca. Para depois ser obreiro aprovado, obreira aprovada, e você, de repente, olhar ali, meu Deus, passei isso, como foi isso? Acho que o Senhor estava conosco lá no vale de Baca, mas Ele permitiu, tá? Diz assim, eu prefiro estar um dia nos teus atos do que 1000 em outra parte. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus, eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Eu prefiro estar na tenda, nas portas da casa do meu Deus, do que nas tendas da impiedade. A impiedade fica aí, porque o homem, a vida é feita de escolhas. Deus nos dá esse livre-arbítrio. Escolha. E cuidado com essas escolhas muito rápidas, tá? Pegar o lago, nem pega nem lá. Não vou pensar. Não tem pressa. Eu tenho rumo, não tenho pressa. Não tenho pressa. Não tenho pressa. Mas estou precisando. Vou continuar precisando, mas eu vou agora. É desse jeito. O Senhor é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum. Olha, irmão, segura aqui, eu vou terminar. Não negará bem algum aos que andam na retidão. Opa! Ele não negará bem algum, mas tem a condicional de Deus. Aos que andam na retidão. Agora eu quero andar todos conjuntados. Desculpa aí, mas eu tenho que falar a verdade. Às vezes a palavra não agrega, né? Difícil. Mas é os que andam na retidão. Desse jeito. Aí no final, Senhor dos Exércitos. Bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluia! Bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. E eu faço, ali eu volto lá para o Salmo 1, que fala, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto ele fizer prosperará. E não são assim os ímpios, aí vai dizendo, são como a vinha que vem de espalho, não convém que assim seja, tá? Então escolha os seus caminhos, Deus te abençoe. Está no vale de Baca também. É ruim, dói, a gente chora, depressão, opressão, tristeza, tudo vale de Baca. Mas o Senhor está comigo, Ele é o meu sol, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu escudo, Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus dos exércitos. E a Bíblia acabou de me assegurar essa promessa para a gente. Acabou de assegurar que Ele não nega bem algum aos que andam com Ele.
Tá certo? Bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Confia no Senhor, irmão. Deixa disso. Deixa de luxúrio. Segura, suporta. E o Senhor é conosco. Deus abençoe a sua igreja. Em nome de Jesus. Glória a Deus.